Olá, queridos irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Um bom fim de semana, que hoje é sexta-feira e vai até amanhã, sábado, a todos. Na meditação de hoje falaremos sobre o que aprendemos com o livro de Gênesis. Antes de começar, queridos irmãos, vamos fazer duas coisas. Primeiro, pause o vídeo, curta e compartilhe. Tá certo? 1, 2, 3, já. Pausou? Muito obrigado, queridos irmãos. Tá bom? Não esqueça de quem inscreve no canal se inscrever. E não esqueça de compartilhar o vídeo quando acabar o vídeo. E também, quem quiser comentar, fique à vontade. Agora vamos fazer uma oração para começar. Querido Deus amado, muito obrigado por mais essa semana que está vindo. Obrigado, Senhor, por estar nos apoiando nesse momento. Obrigado pelas bênçãos obtidas. Obrigado, meu Deus amado. Só tenho a agradecer, Senhor, por tudo que tem feito por mim. Peço que o Senhor me tome agora mais uma vez, Senhor. Que eu seja instrumento do Espírito Santo para falar para as pessoas e para mim também. Que todos nós, eu e as pessoas que estão me ouvindo, tenham o coração aberto para aprender tudo que tem que ser aprendido. Que as pessoas possam ter a vontade de curtir e compartilhar os nossos vídeos, se inscrever no canal e levar esse trabalho missionário adiante. Temos um monte de canal de besteirada aí que tem milhões aí mundanos, milhões de acessos. Por que não o canal de Deus também para frente? É um canal dedicado a Deus, então nós precisamos que esse trabalho missionário vá adiante. Então, que nós possamos aprender, evoluir e nos transformarmos em pessoas melhores, mais fortes, mais confiantes. Que esse mesmo evangelho possa ser plantado dentro de nós. Que assim seja. Amém. Queridos irmãos, para quem está fazendo o ano bíblico, está na revista da Escola Sabatina. Eu também estou postando no meu grupo no WhatsApp. Ontem se encerrou o livro de Gênesis no estudo bíblico, né? Hoje começamos Êxodo. Então, o que mais? O que nós podemos tirar? O que nós tivemos de aproveitamento desse livro de Gênesis, essa leitura? O que nós possamos aprender com esse livro? Primeiro, a diferença em ouvir, em querer algo que é errado. Né? Primeiro a gente vê lá com Eva, ela quis ser igual a Deus. Né? Ela cometeu o mesmo erro que Satanás cometeu no céu. Satanás quis ser igual a Deus e caiu do céu, para a terra. Foi expulso do céu. Eva quis ser igual a Deus e foi expulsa do Éden. Porque ela deu ouvidos a Satanás, a fazer o mal. E comendo da árvore do bem e do mal, ela passou a conhecer o bem e o mal, e sentimentos ruins que não existiam nela começaram a brotar dentro dela. Né? A bondade que ela tinha começou a sumir e dar lugar à maldade. Né? E aí ela teve 2 filhos, Caim o mal, Abel o bom. E nós vemos o primeiro assassinato acontecer, que foi a morte de Abel, a morte pelo irmão Caim. Né? Então, queridos irmãos, ali nós vemos Deus alertou Caim. Cuidado com o pecado. E ele faz hoje com a gente a mesma coisa através do Espírito Santo. Ele está falando com a gente, mesmo que a gente não escute a sua voz ele falando, mas aquele sentimento ruim de estar fazendo algo errado está nos chamando a atenção. Que nem, por exemplo, eu quando eu estou propenso a entregar-me aos erros, eu começo a me sentir mal com aquilo. Aquilo ali é o Espírito Santo me avisando, você está fazendo algo errado, cuidado. Cuidado com o pecado. Entendeu? Então, eu estou aprendendo a tomar cuidado com o pecado, tomar cuidado com os sentimentos errados. Né? Que levou Caim a matar o irmão. Depois você vê a depravação, ensina a gente ver como era na época ali da descendência de Caim, quando teve a cidade de Enoque, na época de Noé. Né? Onde veio o dilúvio, né? E Noé e sua família foram os únicos salvos. O resto da humanidade que existe naquela época morreram. Daí dali em diante foi feita uma nova humanidade. Depois você vê a história também depois de Noé, de Nimrod.
um guerreiro que poderia ser uma pessoa de Deus, fazer a coisa correta, e ele se deixa levar por uma idolatria, por uma coisa que ele queria fazer uma torre próxima do céu e onde todo mundo fosse viver ali junto, em volta daquela torre. E Deus tinha mandado exatamente o contrário, que o povo se espalhasse pelo mundo, né? E Deus então viu aquele ato errado da Torre de Babel e ali ele confundiu as línguas, né? Criou um monte de línguas que todo mundo falava a mesma língua, né? Por um ato mais uma vez errado, né? E ali foi conhecido como Babel, cara. Aquela cidade foi feita a Torre de Babel, né? Depois a humanidade voltou a se corromper. Deus então chamou Abraão, falou para ele: saia da parentela do teu pai. E nós aprendemos o que com Abraão? Primeiro, a ter confiança em Deus, que Abraão confiou em Deus. Segundo, que nós não somos perfeitos, podemos falhar, pois Abraão falhou quando ele se beijou com a serva. Ele deixou por um momento de confiar em Deus, pois ele deveria ter consultado a Deus antes de tomar aquela atitude. Nós vamos ver algo parecido com Josué, lá no livro, provavelmente acho que livro de Josué mesmo, né? Quando Josué vence a cidade de né, lá de Raabe, que é a cidade de Jericó, e ele vai atacar uma outra cidade pequenininha. Quando os espias dele foram lá e viram que a cidade era fraca, era vulnerável, ele achou que ela seria fácil. E ele mandou então o exército lá para atacar aquela cidade. O exército só com uma parte dos homens e ainda os mais fracos, os mais experientes não foram. E ele perde a guerra porque Acã tinha pecado, tinha levado os esporos de guerra de Jericó, né? Isso acontece por quê? Porque Josué também não não ouviu a voz de Deus, né? Ele poderia ter consultado a Deus. Deus, vi que aquela cidade lá tal é fraca. Devo atacá-la? Deus vai falar para ele: não, Josué. Pois tem alguém aí que está em pecado e eu não vou estar com vocês. Primeiro vai ter que tirar o pecado do meio de vocês. Deus falaria isso, mas Josué confiou em si mesmo e deixou de confiar em Deus por um instante. E aí causou a morte de um monte de pessoas naquela guerra, né? Um monte de milhões morreram por conta da, do erro de Josué. E do erro de Acã também. O erro dos dois, né? Então, queridos irmãos, isso nós aprendemos também em Gênesis com Abraão. Que ele confiou em Deus, saiu da parentada, foi pro mundo, como Deus o guiou e ele viveu como andarilho a vida inteira ali, guiado por Deus, né? Com a história de Abraão, nós também aprendemos o cuidado com a mentira. Pois ele mentiu duas vezes, falando que Sara era sua irmã, né? E ela era mesmo a minha irmã dele. Mas ele não contou para os reis lá que ela era também esposa. O que aconteceu? Caiu uma praga sobre os dois reis lá por conta da mentira de Abraão e fez com que ele sofresse durante muito tempo ficando sem esposa, né? Ele não confiou em Deus mais uma vez. Então você vê que Abraão deixou de confiar em Deus quando ele se deita com a serva, poderia ter pedido orientação a Deus, e ele deixa de confiar em Deus quando ele toma essa atitude. Ele deveria ter comunicado com Deus. Já que ele falava com Deus, ele poderia falar: Deus, eu devo falar que a minha esposa é minha irmã, ou eu falo que ela é minha esposa. Ele deveria ter confiado no Deus que ele confiava, mas ele falhou, me mentiu. Então, nem sei, a mentira não é a melhor coisa. Você tem que confiar em Deus e falar a verdade. Então, ali em Gênesis também a gente aprende a falar a verdade com Abraão. Com Abraão, a gente também aprende a ter uma só esposa. Abraão tinha uma mulher, que era Sara, e ela era estéril. E ele nunca quis procurar outra mulher. Ele viveu com Sara até o fim da vida dela, ele nunca casou de novo, mesmo ela sendo estéril.
Ele só se deitou com a serva de tanto a própria Sara insistir que ele deitasse com a serva. Porque ela já estava velha, já tinha entrado na menopausa, as regras dela não vinham mais, e ela ainda estéril, ela falou, não vou engravidar mais. Então, mas se ele tivesse confiado a Deus, Deus ia falar que não, e ele teria tido Isaac muito antes. Só que a bênção dele de ter Isaac foi atrasada pela atitude dele, que se distanciou de Deus ali, né? E teve Ismael, né? Então, ele deixou de confiar em Deus quando ele se deita com a serva e deixou de confiar em Deus quando ele mente duas vezes, né? Falando que a Sara era sua irmã e não que ela também era sua esposa, ele disse, sua minha irmã, né? E aí depois a gente vê a história de Isaac, que casou com uma prima, né? Prima de segundo grau, né? Porque Isaac era filho de Abraão e Rebeca era neta de Naor, que era irmão de Abraão. Então era prima de segundo grau, né? E aí ele casa com a prima e aí e acaba vendo o poder da oração ali também de Isaac, quando ele ora pedindo que Deus dê filhos, que a filha dele também era estéril, né, Rebeca, e ela teve gêmeos, né, Esaú e Jacó. Depois você vê mais uma vez o problema de enganar, de mentir, no caso de Jacó, que enganou o pai, e no caso de Rebeca, que deu uma ajudinha para Deus, né? Que ele dava ajudinha para Deus, porque Deus prometeu que a bênção era para Jacó, que Jacó ia mandar Esaú. E quando ela viu Isaac querendo abençoar Esaú, ela quis ajudar Deus, digamos assim, e enganou Isaac. Aquilo causou problemas tanto para ela, principalmente para Jacó, que acabou depois sendo enganado também pelo tio Labão mais pra frente, né? Acabou sendo perseguido pelo irmão, causou uma inimizade entre os irmãos. Então já aprende com Jacó também a não mentir. Aí ele confia em Deus, vê Deus no caminho, faz aquele sacrifício para Deus lá, né? Faz o holocausto, joga o azeite que ele tinha, uma coisa que ele tinha lá, e fez aquele, digamos, sacrifício, né, para Deus. E ele segue no deserto guiado por Deus a chegar em Padã Arã. E aí nós vemos mais um ensinamento. Jacó se apaixona por Rebeca, mas é enganado por Labão. E aí eu pergunto para vocês, se vocês, vamos lá, você quer casar com uma moça, você vai pro pai da moça e ele aceita casar com ela. Mas no dia do seu casamento, faz a festa, tudo certinho, só que ele te engana no casamento, prende aquela moça, e quando você acorda, se dá conta que você casou, consumou o casamento, com a irmã da moça, com a sua cunhada. Aí eu pergunto a vocês, o que vocês fariam? Cancelaria o casamento, anularia, né? Ou abandonava, não, eu me deitei com ela, mas fui enganado, mas eu me casei foi com a irmã. Claro que hoje em dia não seria fácil isso, porque teria que assinar o documento, né? E o documento teria que ser assinado pela noiva, que está escrito lá Raquel. No caso lá Raquel. Mas, naquela época, se fosse vocês, quantas atitudes seriam tomadas? Casariam com a. Rejeitariam a noiva lá e casariam com a outra, ou ficariam com as duas? Ou ficaria com a primeira mesmo ter enganado? O que Deus aprovaria era que Jacó continuasse casado somente com Lia. Ele foi enganado. Mas do mesmo jeito que ele enganou o pai para que a vontade de Deus fosse feita, Labão enganou ele para que a vontade de Deus fosse feita. Entendeu? Então ele deveria ter mantido o relacionamento somente com Lia. Mas ele não ouviu a Deus, não seguiu os ensinamentos que o pai e o avô dele deram, né, Isaac e Abraão. Ele sabia o que aconteceu com Abraão por ter se deitado lá com a serva, que ele teve que expulsar o filho e a serva, a confusão que deu lá. Mesmo assim, ele não ouviu a voz de Deus e casou com Raquel. E não satisfeito ainda, ele cometeu um outro erro depois de se deitar com a serva da Raquel, a Bila, e depois com a serva da Lia, a Zilpa. Ele não deveria ter feito isso. Esses erros custaram a Jacó problemas sérios da família futuros e que o filho José acabou sendo jogado num poço, né? E depois vendido como escravo por conta desses erros de Jacó.
Nós vemos Jacó confiar em Deus, mesmo sendo enganado, Deus abençoou Jacó lá na terra de Labão. E quando Deus cansou de ver Jacó sendo enganado, Deus deu uma lição em Labão, fazendo Jacó enriquecer e ficar mais poderoso que Labão. Né? Então aí Jacó vai embora. No caminho, ele deixa mais uma vez de confiar em Deus e Deus acaba aparecendo para ele lá, né? Jesus Cristo aparece para ele e ele fica brigando com Jesus lá a noite inteira. Jesus até quando vê que não ia conseguir, que não conseguia se livrar do Jacó, pegou na coxa dele e lesionou o nervo da coxa lá e ele ficou manco, né? Mesmo assim ele continuou lutando até que Jesus o abençoou e falou qual é o seu nome. Ele falou Jacó. Não, não será mais Jacó, agora sim Israel. E ali sim ele confiou que Deus não ia deixar o irmão dele fazer mal a ele. Né? Mesmo Deus sendo prometido a ele, né, que tudo daria certo, que ele poderia voltar para Padã Arã, e ele não confiou. Aí ali sim confiou, enfrentou Esaú, que chegou lá e o abraçou. Né? Ele foi lá com 300 homens, acho que foi 300, para proteger o irmão, não para atacar o irmão. Né? Então, aí você vê também a história de Jacó. Aí você vê também a conversão. Jacó mudou, ele deixou de ser Jacó para ser Esaú. Você vê que quando Isaac pergunta qual é o seu nome, ele falou Esaú, enganando o pai. Depois Jesus pergunta qual é o seu nome, ele falou Jacó. Ele falou, não será mais Jacó, porque agora sim você aceitou quem você é. Então, agora você será Israel. Por quê? Porque Jacó queria ser igual a Esaú. Né? Esaú era forte, era guerreiro, ele tirava a flecha, ele caçava, ele era caçador. Já Jacó não, ele era mais fraquinho, ficava mais dentro de casa, ele fazia comida, fazia coisa. Ele era diferente de Esaú, mas ele era muito melhor do que Esaú. Só que ele não entendia isso. Ele achava que o Esaú era melhor porque o pai dele achava Esaú melhor, você entendeu? Isaac achava Esaú melhor. Depois nós vemos José, que mesmo passando por tudo. Antes de José, eu vou falar só de Tamar, né? Tamar não, de Diná. Diná também te aprende também com. Primeiro com Judá. Vamos lá. Judá também cuidou mal dos filhos, né? Tentou casar o filho mais velho com Tamar, mas o filho mais velho era muito mal, muito ruim mesmo, né? Era rude, era mal mesmo, e Deus então o matou, né? E depois ele casa Tamar com o irmão, que era a regra da época, que quando o irmão mais velho morria sem dar um filho para a esposa, o irmão deveria casar com ela para dar um herdeiro ao irmão. Mas ele não queria, jogava o esperma no chão lá, no sêmen dele no chão para que ela não engravidasse. Deus não se agradou daquilo, ficou revoltado por não estar seguindo a vontade de Deus e também o matou. E Judá aprendemos o que ali com ele agora? A cumprir a vontade de Deus. Judá não cumpriu a vontade de Deus, não cumpriu o que era certo, nem o que ele prometeu a Tamar. Pois passou os anos, o filho dele, menor, já tinha idade para casar e ele não casou o filho com Tamar. Tamar vendo que Jacó não ia casar o filho com ela, Judá não ia casar o filho com a caçula com ela, o que foi que ela fez? Se fez de sacerdotisa, lá de prostituta sacerdotal lá, cultual, e se deitou com Judá, né? E ela ficou com o cajado, com o cordão e com outra coisa dele, três coisas dele, como garantia que ele ia mandar o cordeiro lá para pagar ela. Ele mandou o cordeiro, mas não achou mais ela, porque ela queria aquilo lá para provar que era o pai dos filhos, porque senão ela seria morta ainda. Tá grávida, sendo viúva, né? E aí, o que aconteceu? Tamar pegou, quando eles descobriram que ela estava grávida, chamaram Judá que iam matar, tá? Trazer ela pra fora pra apedrejar. Aí ela mostrou os objetos que era o pai do filho dela, e ele falou, eu estou ocupado contra ela, e levou ela para morar com ele. E ela deu a luz a gêmeos, um era o nome dele Seratoles, Teles, vamos falar assim, o outro era Pérez. E o Pérez foi o antepassado de Cristo, né? Dele veio dos seus descendentes até chegar a Jesus Cristo, é descendente de Pérez. Davi é descendente de Pérez, Salomão.
E aí você vê o quê? Que Judá mudou. Aí você vê a mudança dos irmãos de José, depois que eles fizeram tudo que José passou, né? Foi jogado no buraco, odiado pelos irmãos, jogado no buraco, vendido como escravo. Depois José chegou lá no Egito e vê, e é acusado justamente de ter assediado a mulher do seu senhor, é preso, e mesmo assim ele continua confiando em Deus, teve chance de fugir porque ele estava solto na cadeia, né, cuidando de tudo, e ele não fugiu. Ele ficou lá, sabendo, acho que o escravo preso iria ter uma chance de salvação, de não ser condenado à morte? Claro que seria. Mas ele confiou em Deus que ele não seria condenado, e ele não foi. Ele não foi condenado, né? E ele ficou lá. Aí ele interpreta os dois sonhos, né, do copeiro e do padeiro, acerta, né, os sonhos, o copeiro volta para o palácio, o padeiro foi morto, e depois de 2 anos que ele estava preso, o faraó teve dois sonhos, e o padeiro lembrou de José e chamou ele lá, e ele interpretou os sonhos do faraó, e o faraó colocou ele como governador, para ele administrar os alimentos lá por causa dos 7 anos de seca que viria, né? E aí nós vemos tudo que já José foi abençoado. Quando os irmãos vão lá na época de você buscar comida, então você vê de ver que o ensinamento primeiro do que dos irmãos, o arrependimento dos irmãos, né? A mudança deles, que já não tinha aquele ódio por José. E não tinha mesmo ódio por Benjamim, mesmo o pai gostando mais do Benjamim do que dos outros. E aí você vê Judá proteger o irmão, né? Falar que ele ficaria no lugar de Benjamim. Quando José quis prender Benjamim, porque acharam lá a taça que era de José, foi nas coisas de Benjamim, que o próprio José escondeu para ver ainda nos irmãos. Se eles vão deixar Benjamim para trás, como fizeram com ele, ou não. E eles defenderam Benjamim. Então José se revelou, né? E os perdoou. E é um outro aprendizado, o perdão, né, que José deu aos irmãos. É um outro ensinamento que nós temos ali. Né? E aí, Jacó veio para o Egito, viu o filho novamente, e depois de tanto sofrimento, por causa do erro dele lá de casar com um monte de mulher, e também pelo erro dele de ter amado mais José do que os outros filhos. Então, é um outro ensinamento para a gente de Gênesis, que nós amemos todos os filhos igualmente. Porque senão você pode arrumar briga e inimizade entre seus filhos, foi o que aconteceu ali. Você pode até amar um mais que o outro, que é uma coisa até normal. Mas você não pode demonstrar. O tratamento tem que ser igual. Entendeu? Então é assim, meus irmãos. O que você der para um, tem que dar para os outros. Tem que tratar igualmente. E aí nós vemos também as bênçãos de Jacó. E uma frase que Jacó fala que nos mexe bastante, que é uma profecia. Né? Ele disse que da linhagem de Judá viriam muitos homens bons e que viriam reis e que a linhagem de Judá reinaria para sempre, inclusive um super rei, um rei muito forte que teria um reino eterno. Está falando de Jesus, né, que viria da descendência de Judá. No caso de Pérez, né, de Judá, Pérez para frente. Ele foi abençoado. Judá ganhou a bênção de primogenitura, né, e José também. Né, os dois tiveram bênçãos. Então, é assim. Então, todos tiveram as suas bênçãos, e Jacó também, ele abençoou o filho caçula de José, mais do que o filho mais velho, né? Que Manassés, que Efraim, aliás, teria muito mais força e teria muito mais. é, Teria. Como é que fala a palavra? Teria mais ação na história, na história de Israel do que Manassés, mas que todos seriam importantes, mas que Efraim seria mais importante que Manassés. E ele pega os dois como filhos dele também, né? Tanto Manassés quanto Efraim, e depois de abençoar todos os filhos
Manassés e José, como primogênito, Jacó morre, né? E aí você tem mais um ensino, fazer a vontade do pai quando morre, de alguém que está morrendo. Né? Jacó pediu que ele fosse enterrado junto com os antepassados lá em Canaã. E assim foi feito. José e os irmãos fizeram a vontade dele, enterraram lá junto com Lia, Rebeca, Isaac, Sara e Abraão, todos enterrados lá no mesmo lugar, né? Essa caverna. Depois, quando José estava morrendo, ele abençoou os irmãos e disse que Deus iria tirá-lo daquela terra e levaria de volta à terra de Canaã. E quando eles fossem embora, que era para levar os restos mortais dele para Canaã. E nós vamos ver lá em Êxodo depois, quando chegarmos nesse estudo, que, como é que fala, que Moisés, quando, depois que o povo foi liberado, para ser liberto já do Egito, que ele foi atrás dos restos mortais de José, e quando eles conseguiu, quando eles foram embora do Egito, ele levou os restos mortais de José para Canaã, né? Então, é assim, queridos irmãos. Então, nós temos um aprendizado muito grande com o livro de Gênesis. Nós vemos a criação, como Deus criou o mundo, como era o mundo, como ele criou Adão e Eva. Então, nós não podemos dizer que o homem veio do macaco, que ele descendiu do macaco, como diz a teoria da evolução. Não. Nós aprendemos em Gênesis que o homem foi criado semelhante a Deus, mas foi fisicamente? Não. Foi caracteristicamente falando, foi psicologicamente falando. Então, a mentalidade, os sentimentos do homem é a linguagem de Deus. Adão, ele tinha a mesma misericórdia de Deus, o mesmo amor de Deus, a mesma justiça de Deus, a mesma misericórdia de Deus, o mesmo amor de Deus, a mesma confiança, justiça, bondade de Deus. Tudo era igual a Deus, entendeu? Então, caracteristicamente, as características de Adão eram as mesmas de Deus. Então, não podemos falar que a forma física de Abraão era igual a de Deus. Por quê? Porque senão vai falar, qual que é a forma de Deus hoje em dia? Se nós temos japonês, negros, brancos, ruivos, índios, pardos, não dá pra saber. Entendeu? Então, provavelmente, a semelhança dele é na, nos sentimentos, nas características dele. Né? Então, nosso sentimento é semelhante a Deus. Talvez também na física, no caso de Adão. Mas, hoje em dia, nós temos que ficar cada vez mais próximo de Deus nos nossos sentimentos. A nossa personalidade. Essa é a palavra que está procurando. Personalidade. A personalidade de Adão era a mesma de Deus. E ele perdeu isso quando ele comeu da fruta proibida. E nós vemos que Adão foi criado no pó da terra e Eva da costela de Adão. Então nós vemos que Adão foi o único homem que não foi criança. Né? E a Eva a única mulher que não foi criança. Adão e Eva foram os únicos homem e mulher que não tiveram pais, avós. E é porque eles foram os primeiros. E eles já nasceram adultos. Né? Então a gente aprende isso em Gênesis, da criação, que em 6 dias Deus criou o homem, e no 7º dia ele descansou e abençoou o sábado, para que toda a humanidade, desde toda a criação dele, guarde o sábado. Então nós temos que aprender a ser, como é que fala? A guardar o sábado assim como ele guardou. O próprio Deus guardou o sábado depois da criação. Então tudo isso nós aprendemos em Gênesis, queridos irmãos. A criação, a queda no pecado, as promessas, né? E mais. Agora eu vou falar sobre o último ensinamento de Gênesis. A história de Abraão e Jacó, lá de Isaac, lá quando Abraão foi sacrificar Isaac. O sacrifício de Isaac ali tem 3 ensinamentos, pelo menos, que a gente pode pegar daqui lá. Primeiro, a fé de Abraão de amar mais a Deus que o próprio filho. Você vai falar, Abraão não amava o filho para matar o filho? Não, ele amava demais aquele filho. Ele era o único filho que ele tinha com Sara. Ele é o filho da promessa. Ele amava tanto aquele filho, você não calcula o quanto que ele amava. Amava muito mais do que ele amou Ismael e os outros filhos que ele teve depois com Ketura. Mas ele amava demais Isaac. Mas Deus fez um pedido a ele que sacrificasse o filho.
E ele amava muito mais a Deus do que a Isaac. Por isso ele foi lá e ia sacrificar o filho. Ele chegou a levantar a daga para matar o filho. Quando ele foi só baixar a daga para matar o filho, Deus falou: não, Abraão, não toque no menino. Mostrando que ele ia matar. E isso é um ensinamento que Jesus nos deu lá no Novo Testamento. Amar a Deus acima de tudo. Abraão amou, a ponto de matar o próprio filho é, para Deus, né? Para para por amor a Deus. Então ele amou mais a Deus do que o filho, do que a esposa. E é isso que nós devemos fazer, amar mais a Deus do que qualquer coisa na nossa vida, que o nosso pai, que a nossa mãe. Tem que amar mais a Deus, Deus em primeiro lugar. Foi o que Abraão fez. Essa história também nos ensina a dor de Deus em Jesus Cristo. Pois Deus lá sacrificando Jesus. Então ali era uma profecia do que ia acontecer no futuro, que Deus ia sacrificar o seu filho unigênito. Isaac era o filho unigênito naquele momento de Abraão. Né? O único filho que ele tinha com Sara. Né? Israel já tinha sido mandado embora naquele momento. Né? Então o único filho que ele tinha ali com ele era um filho unigênito. Então nos ensina também que ali estava sendo demonstrado que Jesus viria e morreria. Né? E ali também tem um outro ensinamento. Quando o cordeiro vem e Abraão sacrifica o cordeiro no lugar de Isaac, Abraão estava representando Deus. Queria matar, que tinha que matar Isaac, ali que estava representando a humanidade. Então Abraão, Deus matando a humanidade por causa do pecado. O preço do pecado é a morte, está na Bíblia, está no Novo Testamento. Não sei se está em Pedro, está em Judas, está em Tiago, vai estar escrito isso, o preço do pecado é a morte. Então, quando Deus vai matar a humanidade, Jesus vem, tira a humanidade de lá e toma o nosso lugar. E ele morre no nosso lugar. Aquele cordeiro representou Jesus Cristo. Da mesma maneira que Isaac representou Jesus no primeiro olhar, agora o cordeiro representa Jesus que está tomando o nosso lugar. Então ali claramente é uma profecia do que aconteceu no futuro. Né? O cordeiro representando Jesus. Então, que Jesus tomou o nosso lugar. Então, assim como o cordeiro tomou o lugar de Isaac, Jesus tomou o lugar da humanidade dos seres humanos. E ele morreu lá, sacrificado na cruz, no nosso lugar. Então, como está no Novo Testamento, portanto, ali viria. Então você vê ali falando de Jesus. Primeiro falou de Jesus a, a Jacó, né? Quando ele fala que na descendência de Judá virá um rei eterno, que seria Jesus. Depois vem aí esse sacrifício também de Abraão, falando de Jesus, né? De Abraão com Isaac. Depois, nós temos a aparição de Jesus para Abraão, né? Lá quando ele vai falar com Abraão. Depois nós temos duas aparições de Jesus para Jacó. Primeiro, quando ele aparece lá no alto da escada, quando Jacó estava indo para Padã. E depois, quando ele aparece para Jacó lá no deserto, eles lutam lá face a face. Né? E quando a gente vai em João, lá acho que não sei se é no primeiro capítulo de João ou no segundo, fala que Jesus era a palavra. Né? Que no início, a palavra era o verbo. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E mais embaixo, naquele meio capítulo, fala: e a palavra se fez carne. Quem ele está falando? Ele fala de Jesus, que no início, Jesus, que era a palavra, Jesus era o verbo. Né? Jesus estava com Deus. E Jesus era Deus. Né? E Jesus se fez carne para salvar a humanidade. Então, basicamente aí está falando de Jesus. Então, que ele estava lá no início. Então, quem disse lá, quando está escrito lá em Gênesis, a Deus disse: haja luz. Quem é esse Deus? É Jesus. É Jesus quem disse: haja luz. Né? É o Deus Filho e não o Deus Pai. Deus falou para Jesus: cria a luz, que haja luz. Deus disse a Jesus: faça com que haja terra e água. Que haja terra e água.
Deus disse que cria os animais da água que voam, depois cria os animais da terra, cria a natureza. E por fim, cria um boneco, faz um boneco de barro lá de pó da terra, depois assopra nas suas narinas para que ele crie vida. E assim vai ser o homem, que foi Adão. Então quem criou tudo foi Jesus, sendo por Deus. Estava a trindade junta ali na criação, Jesus, Deus e Espírito Santo. Só de ler o livro de Gênesis a gente aprende o quê? Que a Bíblia apresenta Jesus para a gente desde o início. Né? Está sendo já falado desde Gênesis sobre a vinda de Jesus. E também que ele estava ali. Né? Que ele apareceu para Jacó 2 vezes e para Abraão. Ah, mas como é que não vai falar lá que foi Deus que apareceu? Né? Abraão fala, Deus está aqui. E Jacó lutou face a face com Deus. Aí eu falo para você, se Jacó tivesse lutado com Deus, ele estaria vivo? O que eles falam depois em Êxodo? Vamos ver lá o que Deus fala para Moisés quando, quando Moisés pede para ver a face de Deus. Vou deixar que você me veja de costa, porque ninguém pode ver a face de Deus. Pois quem vê a face de Deus, o homem que vê, morrerá. Né? Porque o homem não tem condição de ver a face de Deus. A glória de Deus é tão forte que o pecado do homem o homem não, pelos pecados, não aguenta ver a face de Deus. Entendeu, queridos irmãos? Então, não pode ser Deus que apareceu para Jacó e nem para Abraão, mas sim Jesus. Então, isso é uma coisa interessante, né? E as pessoas ainda falam, tem pessoas de religião que falam que Jesus não é Deus. Como que não é Deus? Então, explique essa passagem para mim, porque eu não vejo outra explicação, tá bom? Então, tudo isso nós aprendemos em Gênesis. Vamos ser mais bondosos, vamos perdoar, vamos nos converter, vamos mudar. Por mais que nós erramos, nós podemos nos arrepender e mudar. Né? Nós podemos se voltar para Deus. Errar faz parte. Abraão errou, Isaac errou, Jacó errou, né? Isaac errou de amar mais Jacó do que mais Esaú do que Jacó, sim. Ele errou em querer dar bênção a Esaú, sim, porque ele não queria enxergar quem era o filho de Esaú, né? Ele vê que é até irônico, né? Isaac precisou ficar cego para enxergar quem era Esaú. Somente depois que Esaú fica revoltado porque Isaac abençoou Jacó, mas não por ter perdido a bênção de Deus, mas pelo que iam falar dele e porque ele teria que receber a ordem de Jacó, ele percebe que ele não temia Deus de jeito nenhum, que a bênção realmente era para Jacó. E depois ele reabençoou Jacó sendo o próprio Jacó. Então ele estava conheceu o filho e depois ficou cego, ele precisou ficar cego para enxergar. Então é um outro aprendizado, né? Demonstrando que acreditar é verdadeiro. O pior cego é aquele que não quer enxergar. O pior surdo é aquele que não quer ouvir. Então, Isaac já era cego há muito tempo que ele não queria enxergar a verdade. Né? Então são todos os aprendizados que nós temos que pôr em prática, tá certo, queridos irmãos? Então agora vamos fazer uma oração de encerramento, tá bom? Meu Pai, Deus amado, muito obrigado por mais essa meditação. Que o Senhor possa fazer com que eu e as pessoas possamos aprender tudo isso, essas histórias, que possamos através dessas leituras da Bíblia que estamos fazendo esse ano bíblico, vamos aprender e que tudo que nós estudemos, que entre dentro de nós, que o Senhor, que é o maior professor do mundo, esteja junto com nós nesse ensinamento. Tanto Deus, quanto Jesus Cristo, quanto o Espírito Santo, a Trindade esteja junto com nós, os três maiores professores do mundo. Que nós possamos, querido Deus, aprender cada vez mais, evoluir, aprender a ser honesto, a não mentir, a perdoar, a entender que mesmo que a gente caia em pecado, devemos seguir em frente, porque todos caíram, até Abraão, que foi o pai da fé, caiu em pecado, Isaac, Jacó, o próprio José também caiu em pecado em algum momento, né? Os irmãos de José, e que possamos aceitar os nossos irmãos que vêm até nós, pois todos têm o direito de ser perdoados e de se converter e de ter uma nova oportunidade. Vamos aprender com a história desses patriarcas, desses pais da fé, né? Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, Judá, os irmãos de José, Noé, Matusalém, mesmo com a história de Caim e Abel, de Adão e Eva, que nós possamos escolher sempre o caminho certo, não querer desejar o que não é nosso, desejar mais do que temos, pelo contrário, aceitarmos o que nós temos, querido Deus, pois
quando nós aceitamos o que nós temos, nós não tomamos a atitude que Eva tomou de querer ser igual a Deus. Porque nós temos que aceitar e ser felizes com o que nós temos, não querer sempre mais do que nós temos. Tá certo, meu Deus? Que nossos corações possam estar abertos para o aprendizado e a evolução. Que assim seja. Amém, Senhor. Muito obrigado. Obrigado, queridos irmãos, por mais a meditação. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, tá bom? Que assim seja, eu agradeço e glorifico. Amém. A paz do Senhor a todos. Falou, queridos irmãos. Até mais.